é isso, como mostrou para Noé. Noé, constrói uma arca. Só que existia a medida exata da arca. A arca não foi construída de qualquer jeito. Né? Então, quando Jesus vem e fala, existe salvação, existe um lugar para vocês, existe, eu vou voltar e eu vou buscar a minha igreja, mas não é de qualquer jeito. Depois a gente lendo as escrituras de Efésios para frente, assim, eu fui lendo, é incrível, e a gente vai pontuar aqui algumas coisas que são como norte para nós, que são como direção para que a gente possa então continuar a nossa caminhada. Ó, aqui fala sobre, 4 fala sobre unidade do corpo. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, em um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. E assim ele vai indo, ele fala, lá no 11, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí a gente vê a diferença, né? Os que entraram na arca, eles não eram iguais, eles eram diferentes e cada um tinha uma função. Né? Essa arca que nós estamos construindo, cada um tem a sua peculiaridade. Né? É diferente, e eu acho que essa é a grande questão e a dificuldade da unidade. É exatamente respeitar as diferenças, honrar aqueles que são, porque querendo ou não, quando a gente volta a falar sobre geração, existe uma diferença de geração para geração. É diferente. Né? Se veste de maneira diferente, fala de maneira diferente, se comporta de maneira diferente, vê a vida de maneira diferente, cozinha de maneira diferente. Né? Você pega se eu oferecer um almoço na minha casa, vai ter um sabor a minha comida. Se minha mãe oferecesse um almoço em casa, o sabor é outro. Se a minha avó, então, meu Deus do céu, era aquela coisa de você sentar à mesa e não querer sair dali nunca mais. Né? Então, assim, mais lá na frente a gente vê Jesus falando sobre viver como filhos da luz. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, lá no 17. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida, enfim. Mas não foi isso que vocês aprenderam em Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados a verdade sobre a verdade que vem dele. Livra-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. E a gente vai vendo o cuidado das Escrituras e como ela é tão maravilhosa, porque ela vai nos mostrando. Como Deus mostrou para Noé a medida exata da arca, Jesus vai mostrando para nós, o Espírito Santo vai mostrando para nós a medida exata para a gente então entrar na Nova Jerusalém, habitar com Jesus. É muito semelhante, eu fico impressionada. As semelhanças que existem, é maravilhoso. Vamos um pouquinho mais lá na frente. Lá em Efésios 5, 21, olha a importância da família, né? A gente é ensinado alguns valores, né? Lá em Efésios fala sobre viver pelo poder do Espírito, no 5.
Lá em Efésios 5:21, fala sobre maridos e esposas. Lá no 6, fala sobre filhos e pais. Depois vocês vão lendo Efésios. Amém? São as medidas da arca exatas para que ela seja construída à medida certa, para que a gente possa entrar e habitar, para que haja ordem, não vai ser de qualquer jeito. Amém? Amém. E aí mais lá na frente fala sobre a armadura completa de Deus, o quanto foi importante Noé estar revestido, o quanto é importante a gente estar revestidos, entendendo que existe sim uma batalha, existe sim algo que vem contrário, mas que tudo isso está debaixo dos pés de Jesus. Se nós habitamos nele, todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Mas para isso nós precisamos ser íntegros. Sabe, um abismo chama o outro abismo. Então assim, vigiando e orando em todo o tempo. Em família é muito mais, não digo que seja mais fácil, mas a chance de você, sabe, chegar nesse lugar. Noé não estava sozinho, Noé tinha a família dele. Talvez sozinho Noé não teria conseguido. Eu penso no poder que a esposa de Noé, o que a esposa de Noé carregava para que Noé então pudesse completar o chamado dele, que não se tratava só dele. Isso que é mais lindo assim, da gente pensar nas coisas que Jesus faz. Não se trata só de nós. Não se tratou só de Noé, não se trata só de uma pessoa entrar no reino, se trata de uma família. Uma família entrou na arca. Né? E as outras espécies também, a importância que tem da gente valorizar a criação de Deus e entender que tudo se completa, o quanto a gente precisa do outro. Será que tinha necessidade dos animais estarem dentro da arca com a família? Por que Deus falou, vai e bota os bichos para dentro? São coisas para a gente pensar. Né? Será que às vezes a gente fala, nossa, será que tem necessidade de fazer isso? Coisas que não são óbvias, coisas que não são, que elas precisam do secreto, da intimidade, da gente ir naquele lugar que não tem jeito. Existe um único lugar, tem uma passagem que fala que a honra de... Eu não sei exatamente como que é, mas fala assim, que Deus esconde, mas os homens revelam. Tem um versículo que eu vou lembrar, da próxima vez eu trago para vocês. A glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos homens é revelar. É isso. Provérbios 25, acho. Provérbios 25? Vamos lá, gente, que isso aqui não pode mais fugir da minha mente. A aula foi boa, hein? Tá vendo? Olha, tá vendo como a gente precisa um do outro? É isso. A glória de Deus é cobrir as coisas e a do homem é revelar. Alguma coisa assim, vamos lá. Provérbios 25, 2. É direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. Amém? Amém. Exatamente isso. E existe um lugar que essas coisas estão escondidas, porque Deus esconde. Né? E quando a palavra de Deus fala sobre reis e sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes. Então está em nós descobrir as coisas que Deus esconde. Amém. Né? Quando a gente vai numa palavra que já foi ministrada e aí tem essa revelação profética, o quanto isso, ontem a Rita trouxe uma revelação profética da palavra. Né? Quando você vai nas escrituras e mergulha e o Espírito Santo, Deus traz uma revelação profética, que é essa coisa mesmo de você liberar e direcionar o povo e trazer uma coisa que Jesus está fazendo agora, o quanto isso é importante. Mas para isso a gente precisa, então eu acredito que essa fórmula que Deus deu para Noé, Deus não deu de qualquer jeito. E Deus deu para Noé
Não deu para a esposa de Noé, Deus deu para Noé. E se Noé não obedecesse, fosse exato? Porque é incrível, quando a gente tem uma palavra revelada, quando o Senhor permite que a gente cave o poço e brota água, e aquilo vem em direção primeiro de quem cava, né? E depois ela vai na direção do outro, mas ela vem de encontro. Então assim, aquilo tinha a ver com o que Jesus queria fazer em Noé e através de Noé. Amém? Amém. Mais lá na frente, em Hebreus 10, 26, diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixamos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém? Amém. Hebreus 10, 26. Mais lá na frente ele fala: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aí, lá em 10, 37 fala: pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Amém? Amém? Olha as medidas da arca aí. Né? O encorajamento, eu creio que Deus encorajou Noé no meio do processo. E aí eu fui estudar um pouquinho mais, fala que Noé, com 601 anos, que eles já estavam há um tempo na arca, eles não saíram da arca depois que o dilúvio passou, eles não saíram da arca de qualquer jeito. Ele abriu a janela da arca e aí ele fazia o quê? Ele mandava um pássaro. E esse pássaro voltou uma vez, voltou duas, voltou três. Perseverando, não fazendo no seu próprio tempo, à medida que ele achava, com sabedoria, sendo íntegro, porque Deus estava, aquilo que a Rita ministrou ontem, Deus estava com Noé, em Noé. Muitas vezes a gente, sabe? Não consegue esperar o tempo, não consegue ir na medida exata. As escrituras nos ensinam. Vamos lá, um pouquinho mais pra frente, que é em Hebreus 11, a gente tem aqui o relato dos grandes exemplos de fé, dos homens que viveram pela fé. E Noé foi um homem que, só a fé dele que moveu tudo aquilo, gente. Amém? Amém. Lá em Hebreus 11, 15, fala sobre uma coisa que eu acho incrível, que é: se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quem crê na Nova Jerusalém? Eu creio numa cidade santa. Eu creio